A gente se reúne, trabalha em mutirão, produz pra melhorar a vida em união. O grupo é quem decide, aqui não tem patrão. A gente se organiza e planta onde comer, produz artesanato, faz feira pra vender, faz troca solidária, é outro jeito de viver. A terra e o cerrado é como se fosse o útero e a água fosse o cordão umbilical. E esse útero, na verdade, acolhe a gente e o cordão umbilical alimenta. Mas ele não deixa de fazer parte desse útero nem quando a gente nasce, porque é uma bagagem que a gente carrega para a vida inteira. Você pode caminhar de manhã, à tardezinha, e ali você vai observando. Aonde você parar que você sentir bem, aquela planta é sua protetora, ela é sua companheira. Ser um cerrado, para o meu povo, nós vamos parar de sonhar. Não tem nomes, não tem sonho, não tem a música. Então a gente depende muito do cerrado. Os fundos solidários, mais do que o apoio financeiro, constituem uma metodologia de ação comunitária que privilegia a autogestão das comunidades e que lhes permitem fazer retornos voluntários do recurso recebido, de forma que ele possa significar a reprodução de atividades no conjunto das comunidades. Esse retorno tanto pode ser monetário, como pode ser em bens, serviços, como os pequenos animais, o fundo de pasta, os produtos, de forma que isso vá significando um acúmulo da autodeterminação das comunidades. O projeto de fundos solidários da região Centro-Oeste, ele tem sido coordenado pelo Centro de Estudo e Assessoria num convênio com a Secretaria Nacional de Economia Solidária do Ministério do Trabalho e Emprego. E o forte mesmo deste projeto é fortalecer cada vez mais nos empreendimentos da região Centro-Oeste, da região aqui específica do Distrito Federal e em torno, os fundos solidários de cada empreendimento. Os fundos solidários, chama-se fundos rotativos solidários, essas três palavrinhas são fundamentais no entendimento do caminho, da estratégia, da estrada que a economia solidária está caminhando. Porque o fundo não necessariamente entendido como recurso financeiro, mas com tudo aquilo que pertence a cada empreendimento, né, os seus equipamentos, os seus recursos, né, o seu trabalho, o seu pensamento e inclusive também os recursos financeiros. Ele vai propiciar, né, o fortalecimento, a autonomia, né, de cada empreendimento solidário. E outra palavrinha importante, que é a palavrinha do rotativo e do solidário. A palavrinha solidário que é fundamental. Quer dizer, o fundo, o pertencimento do grupo é como que o grupo se pertencendo a si mesmo de forma coletiva. Daí a ideia de solidariedade. E rotativo porque todos esses recursos, eles de uma certa forma estão à disposição não só daquelas pessoas integrantes do empreendimento, mas de uma certa forma também eles estão voltados para o trabalho daquele empreendimento naquele território, naquela comunidade que está atuando ali onde está atuando o fundo. Então a ideia de fundo rotativo solidário é o que possibilita, é o que vai possibilitar dia a dia o crescimento do empreendimento na perspectiva não só da autonomia financeira, mas principalmente na perspectiva da autonomia política, isto é, o empreendimento ser cada vez mais empoderado, mais autônomo, mais ele mesmo, né? E ele inclusive ter iniciativas mais coletivas com outros empreendimentos. Quando acaba o projeto, as pessoas ficam sem rumo, sem saber o que fazer, não utilizaram para fazer um fundo que pudesse dar continuidade. Quer dizer, as pessoas não pensavam a longo prazo, quer dizer, o recurso era repasse de governo, aí mandavam fazer as coisas, as pessoas produzir e aquele fruto do produto era deles. Não se preocupava com um mínimo retorno para fazer aquilo girar.
que nós estamos fazendo? É isso. E o fundo, nós pensamos a partir daí. Nós tínhamos R$3.000 para comprar matéria-prima e dessa matéria-prima nós criamos o nosso próprio fundo. A cooperativa, ela beneficiou muito a comunidade, porque realmente essas mulheres que trabalham aqui hoje não tinham serviço, eram só dona de casa, não tinham como ganhar para ajudar a família. E hoje elas têm esse dinheirinho que trabalha aqui o dia todo e ganham e ajudam no sustento da família. Falar dos fundos solidários Mato Grosso é falar do início, que nós tivemos o início do primeiro projeto de mapeamento e pesquisa das finanças solidárias. Isso aí para nós em Mato Grosso foi uma história muito rica, porque começa com uma formação que começou aqui nesse mesmo espaço, onde o primeiro encontro de apresentação do projeto, nós tivemos representante de várias instituições parceiras do projeto em Mato Grosso, como o CIMI, a CPT, o Cefes e a Recide. Então nisso a gente já começou um processo de construção de uma coordenação a nível de estado para facilitar o trabalho em Mato Grosso. Isso deu num trabalho que não foi só o mapeamento em si, mas trabalhamos junto a questão do mapeamento e formação do que é os fundos solidários. Meu empreendimento faz parte do Fundo UVA, que foi criado em Tangará da Serra. Para nós lá, o Fundo Rotativo UVA é muito importante, porque dentro dele nós somos 6 empreendimentos. E é onde a gente vai, pega os empréstimos, e em questão de inadimplência a gente não tem, graças a Deus, porque tem uma confiança muito grande um no outro. Então, assim, todo mundo pega o seu empréstimo, paga ele, né? E vai passando para os outros empreendimentos que também pegam o empréstimo. Para nós lá foi muito valioso, porque quando a gente tem uma dificuldade para comprar uma matéria-prima, para pagar tipo um documento do próprio empreendimento, a gente tem onde socorrer. E desse fundo que a gente tem lá, a gente pegamos da Caritas brasileira R$583. E no dia que foi criado o fundo, todos os empreendimentos que estavam presentes fez a contribuição de R$10 no dia, que hoje corresponde a 2% do salário mínimo, né, que todos os empreendimentos pagam por mensalidade. E através do Fundo UVA foi criado mais 2 fundos, que é o Fundo Caju e o Manga. Que o Manga é onde trabalha um grupo de pessoas, que é uma associação com frutas, doces e compotas. E o Fundo Caju, que as meninas trabalham com tapete, com artesanato, fazem boneca e farinha. Lá eles produzem o coloral, que a gente leva para a feira para poder vender. Então é importante fortalecer cada vez mais a perspectiva do Fundo Rotativo Solidário de cada empreendimento, de um conjunto de empreendimento, talvez numa perspectiva de território até mais, e enquanto rede no sentido mais amplo, às vezes numa região mais ampla. Então essa é um pouco a ideia, isso que vai sustentar toda a proposta de economia solidária, sobretudo numa perspectiva de política, numa perspectiva de mudar os rumos da economia, dessa chamada economia de mercado, e mudar os rumos, inclusive, da nossa democracia. Em vez de nós termos somente uma democracia representativa, participar, ter cada vez mais, construir cada vez mais uma democracia direta. Fundos solidários que se dividem, no nosso entender, em 2 tipos de fundos: os fundos de fomento e os fundos rotativos. O que é fundo de fomento? É um recurso de que organizações que apoiam e financiam a economia solidária através de projetos que a comunidade, que os grupos, que as associações enviam, são apoiados, e esse recurso chega até a comunidade. Esse é o fundo de fomento, que as entidades que trabalham com fomento têm e desenvolvem. O fundo rotativo é o fundo que é administrado pela própria comunidade. Ela pode estar recebendo o recurso do fundo de fomento, e aquilo que ela teve de financiamento, em vez de voltar para o fundo de fomento, fica no fundo rotativo da própria comunidade.
Qual é a ideia do fundo rotativo? Tem a ver com a perspectiva do desenvolvimento da comunidade, do desenvolvimento territorial, porque o recurso que chega e que é utilizado, seja para qual for a atividade da comunidade, atividades produtivas ou as atividades de apoio para a sua organização, são recursos que retornam rotativamente. Isso significa a comunidade ou o grupo ou as famílias que recebem um apoio devolvem uma parte ou a totalidade desse apoio de forma que ele possa também beneficiar outras comunidades. Isso faz com que o recurso circule na própria comunidade, não saia dela, e com isso ele está criando condições para o desenvolvimento local, né? Essa circulação para nós tem uma importância, porque não significa recurso que entra, você gasta, acabou, e depois você tem que pedir um outro recurso que entra, gasta, acabou, e que você vai fazer compras ou vai fazer a utilização dele para fornecedores que estão fora da comunidade, o que faz com que o recurso não permaneça nela mesma, né? Então essa ideia de o recurso que permanece no território, na comunidade, é a ideia central dos fundos rotativos. E mais, na medida que eles são administrados pela própria comunidade, pelos próprios empreendimentos, cria um exercício da autogestão, que é o que mais nos importa na economia solidária. A Caritas Diocesana de Brasília, justamente com um projeto de bazares que apoiou vários grupos aqui no DF em torno, dentre eles a família Hip Hop. A família Hip Hop surgiu em junho de 2000, 99 para 2000. Daí a gente começou a juntar grupos de rap, né? No início tinha 7 grupos de rap, 2 crios de b-boys, né? E uma crio de grafite. O grupo atua junto com a Pastoral da Criança, igrejas e associações de moradores, desenvolvendo oficinas de artes, debates e fóruns sobre o movimento da cultura dentro da cidade e como a arte pode retirar os jovens da criminalidade. O projeto veio para fomentar, organizar e incentivar esses grupos, dando a ele uma condição de poder produzir os seus produtos, mas também fazendo suas apresentações a partir da rede de bazares. Ela não só fomentou esses grupos, mas também deu uma dimensão de buscar espaço de comercialização, em que eles produziram e comercializaram em alguns momentos, e que a rede fez essas possibilidades. E dentro disso possibilitou participar de outros espaços, em que a rede não tinha, em que a hip hop não tinha esses espaços já garantidos, como participar de outros encontros, né? Ter espaço para trabalhar tanto a parte musical, mas também a parte da produção. Essa foi a nossa contribuição para este grupo, o fomento, a organização e a gestão, para que eles pudessem estar caminhando e aprimorando mais o seu espaço de produção e comercialização dos produtos. E quando a gente fala de recurso em fundo solidário, a gente não está falando só de moeda, a gente não está falando só de dinheiro, de recurso financeiro, mas a gente está falando de todos os recursos existentes naquela comunidade. São as pessoas da comunidade, é o meio ambiente, são as relações estabelecidas, são a forma como a gente lida com as questões na própria comunidade. Tudo isso é recurso que existe, e esse recurso ele precisa ser feito. Ele precisa ter uma gestão feita de forma diferenciada, de forma democrática, onde a autogestão ela esteja presente de forma a dar o contorno das relações que precisam ser estabelecidas. Então, para nós, Fundo Solidário é, na verdade, a capacidade que a comunidade tem de fazer a gestão do que é seu, de forma que todo recurso que exista ou que entre, ele consiga ter vida circular naquela comunidade, fortaleça o território. A gente se reúne, trabalha em mutirão, produz pra melhorar a vida em união. O grupo é quem decide, aqui não tem patrão. A gente se organiza e planta o de comer, produz artesanato, faz feira pra vender, faz troca solidária, é outro jeito de viver. Notícia importante pra quem não sabia, está acontecendo uma outra economia.